O que é modelagem hidráulica? Como a modelagem hidráulica pode ser aplicada no contexto do controle e combate às perdas de água? Quais as etapas para uma modelagem hidráulica eficaz e aplicação eficiente no controle das perdas? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o tema das perdas de água, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Piero e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou área relacionada ao assunto e está procurando conteúdo sobre perdas de água, este é o lugar onde iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias, contar algumas histórias e tentar ajudar a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio, teremos a presença de um convidado, que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e também da sua experiência. Esperamos poder ajudar aqueles que querem fazer a diferença no saneamento e que trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Então eu te convido a aproveitar cada segundo e, se você gostar, compartilhar esse conteúdo para fazer a sua parte nessa missão de espalhar a cultura do uso consciente da água. Hoje o nosso tema será modelagem hidráulica, base sólida para combater perdas. Nosso convidado especial será o engenheiro Guilherme Violato Girol. O Guilherme é engenheiro sanitarista com quase 20 anos de atuação no saneamento. Iniciou sua jornada justamente em projeto. O Guilherme é engenheiro sanitarista com quase 20 anos de atuação no saneamento. Iniciou sua jornada justamente em projetos de otimização de sistemas de abastecimento de água com o uso da modelagem hidráulica. Hoje ele é diretor da Sanova, uma reconhecida empresa da área, e também da Medeage, com soluções voltadas para medições inteligentes de água e gás. Então estaremos batendo um papo com um profissional super qualificado, com muita experiência em modelagem para o saneamento e que tem uma incrível habilidade didática no ensino desse tema. Eu já tive a oportunidade de ser seu aluno e recomendo. Além disso, trata-se de uma pessoa extremamente gentil que se dispôs a estar aqui hoje conosco e compartilhar o seu valioso tempo e conhecimento. Bom dia, caro Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E antes mesmo da tua saudação, já vamos à primeira pergunta. Bom dia, caro Guilherme. Seja muito bem-vindo. E antes mesmo da tua saudação, já vamos à primeira pergunta. O controle das perdas de água requer alguns conhecimentos especializados. Um desses valiosos ativos de conhecimento é a modelagem hidráulica. Apesar de ser possível realizar um bom controle de perdas mesmo sem modelagem hidráulica, é fato que esta técnica permite avançar de maneira muito mais profissional e tecnicamente embasada nesta jornada. Conta pra gente aí um pouquinho da tua visão sobre isso, além de outras coisas que tu quiseres compartilhar conosco. A pergunta que guiará então essa nossa conversa inicial é: o que é a modelagem hidráulica? A pergunta que guiará nossa conversa inicial é: o que é a modelagem hidráulica? Seja muito bem-vindo, Guilherme. Agora é contigo. Bom dia, Piero. Tudo bom? Primeiramente, agradecer aí pelo convite de estar participando desse projeto, Bate-Papo Perda Zero, ou Perca Zero, como diz o pessoal também aí no setor, né? Parabenizar por essa iniciativa, porque apesar de ser um assunto, né, muito amplamente discutido, debatido no nosso setor, ainda faltam muitas iniciativas como essa aqui que você está promovendo, de trazer profissionais, juntar pessoas para poder falar especificamente do tema aí. E para nós é uma honra poder estar fazendo parte aí desse projeto e também estar contribuindo aí um pouquinho com os nossos conhecimentos. Bom, partindo do contexto, né, do que é a modelagem hidráulica, a modelagem hidráulica, ela, né, como a gente está falando de perdas de água, a gente está falando voltado para sistemas de abastecimento de água. Então, a modelagem hidráulica voltada para sistemas de abastecimento de água nada mais é do que você, termo da moda hoje é o gêmeo digital, é você ter uma representação com a máxima fidelidade possível do teu sistema real existente ou futuro que você está querendo projetar dentro de um ambiente de simulação, dentro de um software, e a partir desta representação dentro de um software, você poder gerar estudos, respostas e informações que vão ser úteis para as aplicações das quais você quer trabalhar. Então, dentro desse gêmeo digital, eu vou trazer as informações das tubulações, dos reservatórios, as bombas, a topografia do sistema, os consumos de água,
as componentes relativas também às perdas de água, também para somar e compor essas demandas e consumos do modelo. E a partir das respostas que essa modelagem vai me permitir, eu vou avaliar as melhorias de rede que eu tenho que fazer, os projetos e tudo mais. Então, hoje, a modelagem hidráulica, diferentemente de quando nós começamos a lutar, né, a militar aí nesse setor de saneamento, ela ainda não tinha tanta capilaridade, tanto conhecimento nas empresas de saneamento, até porque também, quando a gente olha um retrato, eu estou falando da minha experiência, né? Tem gente que já tem 40, 50 anos de saneamento, dentro dessa realidade, dessa janela aí de 20 anos quase, a gente percebia ainda muita dificuldade com informações de telemetria, de cadastros. Então, você vai fazer modelagem de que forma, se você não tem nem a informação básica, né? Mas nessa última década, a gente, né, pôde perceber uma evolução muito interessante das empresas. Claro, ainda tem muito a ser feito, o que possibilitou, então, você ter uma base de entradas mais qualificada para, então, poder utilizar, de fato, a modelagem para aquilo que ela precisa ser utilizada. E hoje, as empresas de saneamento como um todo, dentro da nossa experiência e andanças comerciais e por aí vai, é difícil você chegar lá e ela não conhecer sobre modelagem, já não ter ouvido falar, e cada vez mais os principais projetos, estudos que tanto o setor público e privado têm trabalhado, tem sim utilizado a modelagem hidráulica como ferramenta de suporte para os seus mais diversos estudos, planejamento, operação, e também voltado para a temática aqui do nosso bate-papo, vinculado mais às perdas de água. Perfeito, acho que é um excelente resumo, muito bem colocado, né? Só para chamar um resumo da conversa, modelagem hidráulica, então, é trazer para o computador aí um irmão digital aí do que tu tem na tua vida real, isso, né? Para você trocando poder, em miúdos, né? De forma simplificada, trocando em miúdos, né? conseguir poder mexer, fazer as alterações ali no computador sem interferir no que tu tem em campo. Então, é uma forma de tu testar soluções, testar planos, testar alternativas, sem, evidentemente, interferir no sistema real, né? Então, é uma grande vantagem que se tem hoje, né, comparado com o passado, digamos assim, que tu planejaria ações sem tu ter informações de que se aquilo que está sendo planejado realmente daria os resultados esperados. Então, tu já pode previamente saber se as ações que tu estás planejando vão se comportar daquela forma esperada, desejada, né? Você começa a tirar um pouco eu acho que pode dar certo, eu acho que vai funcionar. Não, vamos primeiro testar aqui. Vamos testar. Porque, né, é muito comum, às vezes, você chegar num sistema de água e ter lá um reservatório que não consegue nem encher, ele enche sempre pela metade, porque foi projetado numa cota errada. Então, existem, às vezes, alguns absurdos aí de projeto e de execução que, tudo bem, dependendo a gente não sabe todos os contextos, mas que a modelagem ela está aí para poder te ajudar a minimizar esses problemas, para que você realmente possa fazer todos os testes prévios e depois você vai, então, em campo e executa, né, aquilo que você projetou previamente no ambiente de simulação. Perfeito. Dando sequência ao nosso papo aqui, então, para quem ainda não conhece bem o assunto da modelagem hidráulica, sempre é importante a gente conhecer as iniciativas de outras empresas, experiências relevantes, né, tanto positivas quanto negativas. Fala um pouco para a gente sobre isso, com uma visão mais panorâmica, assim, para aqueles profissionais que estejam iniciando na área de perdas, ou que ainda não tenham o domínio sobre esse tema, né? Como a modelagem hidráulica, então, pode ser aplicada no contexto do controle e combate às perdas de água, e se puderes expor algumas experiências aí positivas e até negativas, eventualmente, se tu entender que são relevantes. Claro. Não, com certeza. Bom, o profissional que quiser trabalhar com modelagem hidráulica, né, podemos começar nessa linha de raciocínio, ela tem que ter um conhecimento básico em hidráulica. Se ela já tiver algumas vivências de campo prática, também é muito importante, porque ajuda depois ela a pensar nas concepções de projeto, então isso é muito importante.
ela precisa, evidentemente, fazer um treinamento, pode ser com empresas de mercado, ou procurar também treinamentos online aí por conta própria. Ela vai ter que ter ali um conhecimento também, se aprimorar no software que ela vai utilizar. Então, nós temos tanto softwares proprietários como software livre para poder abordar essa temática aí da modelagem. E dentro do que a modelagem ela pode ser aplicada diretamente para controle e combate às perdas de água, eu vejo hoje que a modelagem ela se aplica muito um dos principais gargalos que nós temos dos sistemas de água, que é relativo à questão da tal da setorização, né? Você criar os teus MCs, os teus setores, os teus sistemas de água em menores pedaços, né? Pedaços menores, para você fazer a gestão daquela área. Então, hoje os sistemas, eles, né, são misturados, zona alta mistura com zona baixa, então está tudo ali misturado. Então, quando você traz isso para a modelagem hidráulica, então você tem aquela realidade toda bagunçada no computador, e a partir disso você, então, começa a pensar, não, eu vou dividir a cidade dessa forma, esse reservatório vai ficar para essa área, esse bombeamento vai pegar apenas essa parte aqui mais alta, essa área que a gente pode colocar, né, uma VRP para poder controlar a pressão dessa forma. Então, hoje eu vejo que a modelagem hidráulica está intimamente ligada aos projetos de setorização, visando principalmente, né, o controle da pressão, né, que dentro do combate, controle de perda de água, né, dentro das verticais que você vai atuar, o controle da pressão é uma das principais e que está diretamente relacionado aos vazamentos. Então, a partir do momento que você utiliza a modelagem hidráulica para poder fazer as setorizações, eu vou fechar aqui, vou isolar ali, eu vou alocar, prever uma VRP um determinado ponto, um reservatório de quebra de pressão, funcionamento de uma determinada bomba para poder ter um controle para ela trabalhar numa pressão mínima possível para poder atender a última casa lá da rua, mas não comprometer quem está mais à frente ali do sistema. Então, hoje a modelagem ela tem esse viés muito nesse sentido. Você projetar todos esses dispositivos e você ter no final ali dos cenários que você vai trabalhar, como é que vai ficar o provável mapa de pressão da tua rede. E a ideia é que a modelagem você consiga reduzir essas pressões aos patamares de norma para que você tenha uma incidência menor do volume dos vazamentos. Você não vai resolver o problema, mas você vai ter pressões mais equalizadas para poder trabalhar no sistema. Então, a gente vê que esse é o tipo de projeto que tem saído cada vez mais, o mercado tem demandado. Então, você pega um ente privado que vai assumir uma concessão do município e ele vai começar a operar lá o sistema de água e de esgoto, é uma das primeiras etapas que ele tem que fazer, ele pegar aquele sistema, já modelar, por mais que de repente já tenha um estudo prévio lá do estudo da concessão e tudo mais, mas entrando ali já consegue fazer um estudo, ou as empresas que ainda estão patinando no trabalho de perdas e não conseguem avançar na setorização, a modelagem também é uma das principais ferramentas para você tentar destravar todo esse processo. E o que a gente vê de pontos de sucesso e pontos fortes, pontos fracos, sucesso e insucesso dos projetos, vai muito da questão da qualidade dos dados que você tem para poder fazer o trabalho. Porque a metodologia para você trabalhar a modelagem, ela tem ali uma receita de bolo para você ir seguindo. Não, primeiro você faz isso, depois aquilo, mas o que a gente vê hoje que demanda muito o sucesso do projeto é a qualidade dos dados. Os cadastros de rede estarem minimamente confiáveis, as informações de campo para a etapa de calibração, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui das etapas da modelagem, o comprometimento também da equipe que vai trabalhar junto contigo, porque se você contratou um serviço de modelagem, você não vai esperar que aquela empresa, que a contratada, vai fazer tudo sozinho. Tem que ter uma via de mão dupla, né? Todo mundo se ajudando. Então, o comprometimento do cliente também é muito importante.
Enfim, são alguns ingredientes aí que rodeiam nesse mundo aí. E uma das coisas que a gente tem notado, depois desses anos de fazendo muitos desses projetos, o que acontece? Geralmente, quando você entrega um projeto desse de modelagem, um estudo de... A modelagem, ele é um meio para o fim. Qual que é o fim? É você ter o projeto de setorização, as melhorias de rede para os próximos 20, 30 anos. Porque você também, dentro da modelagem, você projeta todos esses cenários. Geralmente, o cliente ele vai executar ali as obras mais imediatas, emergenciais, mas depois ele não atualiza o projeto. Daqui 3, 4 anos, a modelagem que ele contratou e recebeu, ela já está desatualizada, porque a modelagem é uma representação do sistema real existente. Se você tem agora novas bombas, novos reservatórios, novas redes, você desativou uma ETA, desativou uma bomba, uma produção de poço, essas mesmas modificações têm que ser trazidas para a modelagem, porque ela é um reflexo, né, um gêmeo digital do que você tem em campo. E é claro... Só fazer um parênteses, assim, é muito importante essa tua colocação. A contratação de uma modelagem, ela não é a solução não é a solução de modelagem para a empresa, né? Sim. A contratação é a parte inicial, mas a solução de modelagem tem que prever a atualização, a capacitação interna, obviamente, das pessoas para manterem aquele modelo atual, né? E mais do que atual, utilizar de fato na operação, no dia a dia, esse modelo. Então é bem importante destacar isso aí, né? Com certeza, Pedro, com certeza. Então, esses projetos acabam ficando, digamos assim, engavetados, e aí perde-se todo aquele trabalho, né, que foi... Não perde-se por completo, né, mas você deixa de tirar o melhor proveito daquilo que você contratou. Porque daí entra numa questão que é a seguinte, poxa, você entregou um projeto e aí espera-se que aquela companhia dê sequência naquele projeto. Mas para ela dar sequência, ela tem que ter uma licença do software, ela tem que ter uma pessoa dedicada para poder trabalhar naquela disciplina. E o que a gente hoje vê, de forma geral, nas empresas de saneamento, é o que a gente também vê no nosso ambiente de trabalho, é muita coisa para fazer e pouca gente para atuar. Acho que praticamente em todas as áreas e setores a gente está assim, é muita carga de trabalho e pouca gente para poder, de fato, dar conta de fazer tudo. Então, dentro do dia a dia de saneamento, né, o Piero aí, né, você já, né, durante muitos anos aí, ficou à frente aí, né, em trabalhos com a Corsan, no dia a dia. Cara, você sabe, o que é o prioritário do dia? Não faltar água, resolver problema de entupimento de esgoto, a ETA não pode parar. Então, aquelas coisas do dia a dia. Então, mexer com o modelo vai estar lá na tua 20ª lista de prioridades, entendeu? Não vai ser a tua prioridade. Por mais que você entenda a importância, mas você vai estar focado em resolver os pepinos do dia a dia, porque o Piero está lá fazendo 1001 coisas e ele não está focado para trabalhar naquela frente ali, né, da modelagem específica. Então, a gente tem notado esse movimento de que as coisas acontecem dessa forma. As empresas até contratam cursos, a gente dá treinamento, aquela coisa toda, mas se não houver um direcionamento da direção para que alguns profissionais fiquem dedicados para aquilo ali, você vai jogar dinheiro fora comprando software, licença, você vai jogar dinheiro fora fazendo capacitação, você vai jogar parte do dinheiro fora quando você contratou a empresa de consultoria e não deu continuidade àquele trabalho. E nós já temos visto algumas empresas já contratando atualizações de projeto e até também a própria manutenção do projeto de forma como se fosse uma operação assistida, que a gente está chamando aqui na empresa, né? Em que, cara, deixa que eu faço as coisas aqui para você. Você vai receber vai bater na tua porta, eu quero construir um shopping aqui na cidade, né? Você vê uma aprovação de uma viabilidade, por exemplo. Aí o Piero lá não tem o modelo hidráulico. E será que dá? Será que não dá? Ou ele tem o modelo, mas eu tenho que lá abrir o modelo, a licença que não está abrindo, está com problema, tal. Cara, passa a demanda, a empresa de consultoria ela pode resolver isso para ti, simula, faz todos os estudos e te entrega o resultado. Tem que fazer um reforço de rede aqui, vai cair a pressão naquele local, tem que fazer tal coisa.
Então, manter o projeto atualizado para que os estudos que foram sendo projetados, né, a partir da modelagem hidráulica, eles possam ser constantemente validados e aí a companhia de saneamento, o município, a operadora ali, ela consegue ter uma tranquilidade de saber que o que ela está simulando e prevendo do que tem que ser feito, a hora que ela for executar em campo, vai ter ali uma boa assertividade, né, daquilo que vai acontecer, né? Acho que até fazendo um complemento aí no que tu colocas, né? Nós temos, comparativamente com a manutenção, por exemplo, a atividade da operação no saneamento, ela é a atividade corretiva, né? Sim. E a modelagem, a atualização dos modelos seria similar à atividade de manutenção preventiva. Perfeito. Ou seja, se só trabalha na corretiva, as corretivas vão só aumentando, e se tu não tem gente para atender, aquilo ali só aumenta. Se tu não trabalhar na preventiva também, tu não vai conseguir reduzir essas incidências das corretivas, né? Então essa que é a mesma visão, assim, tu tem que entender a operação dessa forma, né? Se tu for só apagar o incêndio vai ter cada vez mais e cada vez mais tu vai apagar incêndio, né? Então tu também tem que parar, planejar a rota, né, e fazer essa interação, né, das preventivas, né, do planejamento do sistema, para que eventualmente uma pequena ação que tu faz ali vai deixar de acontecer incêndios que tu tá tendo toda semana lá para apagar. Eu falo com bastante propriedade em relação a isso, porque durante 5 anos a gente atuou na operação da região central aqui de Santa Maria, e tem um exemplo que para mim é muito emblemático, assim. Nós tínhamos uma cidade do interior aqui que era conserto de vazamento direto na avenida principal, assim. Então teve um prefeito que ficou muito furioso, assim, em função de um asfaltamento que foi feito na avenida principal lá, e não se parava de dar manutenção lá na avenida principal. A implantação de uma VRP fez cair esses serviços que eram toda semana para um serviço a cada, sei lá, 3 meses, né? Sim. Então, assim, é isso. Se tu só ficar apagando incêndio, tu vai ter sempre um incêndio, né? Então, a modelagem hidráulica, ela tem que ser percebida dentro do contexto da empresa como um processo preventivo também, né? Exatamente. Porque senão tu contrata uma vez, fica aquele modelo ali parado e tu não vai ter a utilidade dele no dia a dia ali para servir de melhoria do sistema, de fato, né? E é uma questão complexa, né, Piero? Porque dentro das nossas organizações também, você sempre vai dar prioridade ao resolver o problema do dia ali, né? Então, se você realmente não ter essas iniciativas de parar e, pera um pouquinho, gente. De novo esse problema aqui, cara. Mas de novo tá acontecendo? Não, pera um pouquinho. Vamos tentar começar a resolver, né, de alguma forma. Só que a gente sabe que não adianta partir, às vezes, só do técnico, do engenheiro que está ali na linha de frente, né? Tem que ter também toda a sensibilização da direção, da alta cúpula, dos diretores, dos gestores, do prefeito, de saber que aquilo ali é importante, é necessário, e aí cabe a nós aí, como técnicos, especialistas na área, como somos aí, de tentar levar esse convencimento, né? Semana que vem nós vamos num cliente lá para convencer sobre os investimentos, né? A área técnica de engenharia, eles já compraram a ideia do que tem que ser feito, eles disseram, pessoal, Guilherme, agora a gente precisa convencer o diretor-presidente, me ajuda, vamos lá. Então, nós vamos lá fazer a apresentação e convencer, então faz parte também do nosso papel como técnicos também, trazer números e mostrar, olha, como você falou, quanto é que foi gasto lá na VRP, com mão de obra e tal? 10 mil reais. Bom, tinha 10 conceitos de vazamento por semana, agora teve um para cada 3 meses. Cara, a conta, o payback que você consegue fazer disso é muito fácil, né? Você prova ali por A mais B. É difícil alguma ação de perdas que não tenha o payback em 1, 2 anos, né? Exatamente. Só se for um projeto muito grandioso, assim, mas em geral os paybacks são rápidos, né? E a questão, entrando nesse gancho do payback, é que, por exemplo, as perdas, a redução de perda, você está, a grosso modo, você reduzindo o volume de água que você tá perdendo, seja ele pelos vazamentos, ou que você está medindo melhor através da macromedição, da micromedição, ou caçando lá os fraudadores aí e tudo mais. Mas a água, ela é como se fosse meio que invisível, né? Ela tá correndo lá na tubulação, ninguém tá vendo, então
você fala para o prefeito lá, reduzir umas perdas lá em 30% e tal, mas, sei lá, ele não Ele não vê ali, enxerga. não Ele não enxerga, enxerga. sabe? A gente, não tanto assim, mas ainda tem aquela velha máxima de que como está tudo enterrado e não se vê as coisas, então não se tem a percepção, a importância, mas quando você vê lá que a ETA começou a trabalhar menos horas por dia, começou a gastar menos produto químico, a bomba começou a trabalhar menos tempo, você já consegue deixar a ETA desligada durante 2, 3 horas da madrugada, teus reservatórios já amanhecem cheios, a tua conta de energia como um todo reduziu. Esses são todos o efeito em cascata, né, que você vai ter, e você precisa mostrar isso para sustentar e manter de pé todas essas ações de combate à perda de água, inclusive a modelagem hidráulica. Você vai falar, não, um software aqui ele vai custar, o diretor, 100 mil reais. 100 mil reais para um software? Mas aí você mostra para ele que com esse investimento você vai prever uma VRP, ou você vai, às vezes, deixar de investir num reservatório que vai custar 2, 3 milhões de reais, 100 mil reais a gente já amortizou isso aqui em alguns dias já, né? Então tem que fazer essa conta para poder Sim. fazer sentido, né, para esses investimentos aí. Muito bem. Guilherme, a modelagem hidráulica é uma ferramenta complexa, né? A gente não Sim. pode dizer que é simples. Por mais que tenhamos muita informação disponível, na prática, a aplicação da modelagem ela exige um certo rigor técnico e processual para que o resultado seja assertivo, né? E possa colaborar efetivamente com a redução das perdas no sistema de saneamento das empresas, né? Então, nesse sentido, a nossa próxima pergunta seria: quais as etapas para uma modelagem hidráulica eficaz e aplicação eficiente no controle de perdas? Perfeito, Pedro. Bom, como você comentou, a modelagem ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ela tem as suas complexidades, a sua metodologia e etapas. Então vamos lá. Tudo começa em você primeiro entender o problema que você quer resolver. Então, às vezes o cliente, eu quero fazer modelagem hidráulica. Não, a modelagem hidráulica vai ser uma ferramenta que nós vamos utilizar como suporte para poder chegar a um determinado fim. Qual que é? Não, eu quero fazer o projeto de setorização da minha cidade. Opa, beleza. Então, obviamente, vamos utilizar a modelagem como ferramenta. Próxima etapa. Eu tenho que analisar o cadastro do cliente, o cadastro de redes. Esse cadastro. Eu vou fazer só Claro, uma interferência na tua fala aí. A claro. primeira parte já surge uma pequena distinção que eu acho importante, né? Dependendo para que tu vai utilizar a modelagem, ela pode ser mais simples ou mais complexa, certo? Perfeito, perfeito. Né? Acho que é importante destacar isso, né? Porque nem toda modelagem precisa ser totalmente detalhada e tu perder 6 meses fazendo, enfim, né? Algumas modelagens podem ser simplificadas dependendo do objetivo que se tem, né, com ela, né? Exatamente. Você vai, por exemplo, modelar apenas as principais adutoras do teu sistema e você vai representar os teus bairros, como, por exemplo, apenas um ponto de consumo de água que vai representar aquele bairro, os principais reservatórios. Então, você tem uma modelagem, como você falou, até mais rápida e você tem, às vezes, um grau de detalhamento menor do que deveria ser e você também acaba sendo menos rigoroso em alguns critérios, né? Então, dependendo de outras aplicações, eu quero fazer uma aplicação para bombeamento, eficiência energética, aí você já tem que ter uma curva de bomba levantada em campo, a curva real, medições na entrada da bomba, na saída da bomba, com a modelagem geral você consegue até avaliar se a bomba tem potencial de cavitação ou não, calcular o NPSH da bomba. Então, tudo depende do grau de detalhamento que você quer trabalhar, né? Bem colocado isso. Mas, de maneira geral, uma das primeiras etapas é você, então, pegar o famoso cadastro de redes de água. Esse cadastro vai estar num pedaço de papel, vai estar no AutoCAD, vai estar num GIS da vida, não importa. Entender como é que está aquele cadastro. Claro, se ele estiver no formato digital, é muito melhor. Qual que é o nível de atualização que ele está tendo por parte do cliente? Tem algum cadastro perfeito? Não, não tem. Não tem cadastro perfeito. A gente sempre vai encontrar problemas, falhas, seja na
na metodologia que o cadastro está sendo atualizado, seja também no nível de atualização que ele está tendo, algum problema sempre vai ter. Isso é impeditivo para a modelagem avançar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Um cadastro com 60%, 70% aí de confiabilidade, você já consegue, sim, iniciar um trabalho, porque depois desse cadastro, que você recebe aquele arquivo, você tem que fazer um trabalho junto com o cliente de poder investigar, conversar lá com o Zé da Água, conversar com os operadores, com os encanadores, para poder revisar, para você chegar, de repente, ali no nível de 80%, 85% já de confiabilidade. E isso já dá para fazer um trabalho bacana de modelagem. Bom, então, além do cadastro, eu vou precisar depois das informações sobre as bombas, reservatórios, e eu vou precisar buscar os dados comerciais do cliente para poder distribuir a demanda de água. Eu preciso saber como que a bomba desliga e desliga, se ela liga com tal nível, se desliga com tal nível. Eu tenho que saber se tem VRP no sistema e como que ela está parametrizada, onde é que tem registro fechado. Então, essas são as informações cadastrais básicas que vão alimentar ali o teu modelo. Então, é feito um primeiro carregamento desse projeto dentro do ambiente de simulação, e ali você já começa a validar a conectividade de rede, inconsistências, coerência, e aí você já começa a fazer um bate-bola, né, com o cliente de poder, pergunta daqui, ele devolve, você pergunta, devolve, e assim vai esse trabalho. Também existe, em paralelo a esse trabalho, as projeções das demandas de água, caso o cliente não tenha isso projetado dentro do sistema, porque assim, a modelagem a gente tá avaliando o cenário atual e futuro. O que é o futuro? Daqui 20 anos, qual que é a população que vai ter em Santa Maria? Bom, nós já temos lá as projeções do IBGE que são feitas, a gente pode se valer dessas projeções, nós podemos fazer um trabalho também customizado por bairros, já fizemos modelagem em que o cliente tinha o índice demográfico de crescimento de cada bairro, então tinha bairro que tinha crescimento positivo, tinha bairro que tinha crescimento negativo, então você consegue fazer uma boa customização desses crescimentos. E entra também, estamos falando das perdas, como é que vão ser as tuas perdas daqui 20 anos? Você imagina reduzir? Todo mundo imagina reduzir. Então, você vai lá, coloca lá a tua perda atual no Excel lá, 2024, de, sei lá, 40%, aí você arrasta a célula até 2050 e tá a tua perda em 15%. Maravilha, então 2050 eu vou estar com perda de 15%. Mas você vai ter que fazer ações para que, de fato, aquelas perdas cheguem naquele nível, porque elas que vão impactar, para mais ou para menos, a tua demanda, no final das contas, do modelo. Assim como você também precisa acompanhar as projeções populacionais. Esse censo novo que saiu do IBGE, nós tivemos aí clientes que a população estimada estava muito abaixo do que o IBGE estimou nos novos censos, porque havia uma projeção muito antiga, estimava-se que na cidade ia ter 15 mil pessoas, mas tinha 20, 25 mil pessoas. Por isso a importância de estar constantemente atualizando os projetos, né? Fiz esse carregamento inicial, Piero, aí eu tenho que... Já posso ir fazendo os projetos? De maneira nenhuma. Você tem que agora garantir... Só para retomar, vou te interromper de novo. Claro, então claro, a gente tem, vontade. Primeira etapa, saber para que tu quer a modelagem, né? Isso. Se tu não sabe o teu objetivo de modelagem, tu ainda não vai saber o grau de detalhamento. Nem começa. Então, saber para que tu quer. 2, trabalhar a parte dos dados de entrada, cadastrais, informações, isso, e fazer um dossiê, né, do sistema, né? Para, a partir disso, tu ter fontes de consulta para calibrar ali, ajustar a tua modelagem. Ponto. Beleza. Seguindo, terceiro passo. O terceiro passo, ou o segundo passo em paralelo, é esses estudos de projeção populacional e das perdas de água, até o horizonte que você quer trabalhar essa modelagem. E aí entra, então, a parte de campo, que é o quê? As medições de vazão, pressão, nível de reservatório, porque se eu simular o modelo do jeito que ele já vai me gerar respostas, quanto é que está passando de água na tubulação, quanto é que é a pressão naquele ponto, já vai estar me gerando essas informações. Só que eu não sei se essa pressão ou se essa vazão que ele está me apontando é uma informação confiável. Por isso que a gente entra utilizando os dados de telemetria que o cliente já possui. Então, pegar um sistema hipotético aqui, ele tem lá uma ETA. Então, naquela ETA lá, tem uma tubulação que abastece toda a cidade.
Então é importante eu saber a vazão que sai daquela tubulação. Então, se ele tem lá um macromedidor, eu vou utilizar aquele macromedidor para poder pegar o histórico dele, para saber, olha, como é que é o perfil de consumo, como é que está acontecendo todo o consumo de água. Se ele não tem, é importante entrar com uma medição portátil, né, um clampon ultrassônico, uma aptometria, ou até mesmo se o cliente tem a medição, mas ele não confia, você entra com esses equipamentos para tentar fazer uma verificação, para tentar ver um erro ali que ele tá trabalhando e você depois ajustar esses valores. E a água ela vai percorrendo todas as tubulações e as pressões elas vão variando em determinados pontos da rede. Então é interessante que você tenha também alguns data loggers, medidores de pressão, em alguns pontos estratégicos para você saber quanto que está chegando de pressão. E também, quando você tem reservatório, você entender como é que está o enchimento e esvaziamento dele ao longo das horas. Então esses são os dados básicos que você vai tentar trabalhar dentro da campanha de medição de vazão, de pressão, de nível, para subsidiar a tua etapa de calibração. Você vai pegar esses dados de entrada, esses dados de medição, e esses dados vão ser o teu fiel da balança, porque, pensa bem, o macromedidor ali da saída da ETA, ele está marcando 50 litros por segundo. Nesses 50 litros por segundo que ele está marcando, partindo do pressuposto que esse equipamento está marcando corretamente, com uma boa confiabilidade, naqueles 50 litros por segundo, tem o consumo dos clientes, tem as perdas de água, tem as fraudes que alguém está roubando água em algum ponto da cidade. Então, aquele medidor ele está te informando tudo que está sendo disponibilizado de água para aquele sistema. Real. O real. Uhum. Então, e lá no teu modelo, de repente, está marcando 30, está marcando 40. E aí, por isso que é essa etapa da calibração. Você vai pegar uma referência, que em geral vai ser a medição de campo, e você vai tentar trazer o teu modelo para essa referência. Pô, se meu modelo está marcando 30 e em campo está marcando 50, e eu confio e validei essa informação de 50, o que está faltando no meu modelo para eu poder chegar próximo desses 50? Aí eu tenho que revisar todos os meus dados. Será que o Piero lá me passou as perdas corretas aqui do sistema? Ele falou que era 30, mas na verdade é 50. Será que faltou algum grande consumidor aqui que a gente não alocou corretamente no modelo? Será que a minha micromedição está muito sucateada e eu preciso melhorar fazer um arredondamento aí para cima desses valores? Aí entra o conhecimento, a experiência da empresa para poder ajustar esses dados. Então, no final, Piero, você vai ter um modelo calibrado até um determinado nível de confiabilidade, que vai depender muito dos fatores de quantos sensores você está utilizando. A gente agora tem um projeto com um cliente em que ele tem um nível de sensoramento da rede assim, absurdo, e nós estamos falando de uma zona sul de uma cidade, não me lembro agora exatamente a extensão de rede, mas a gente estava falando de mais de 100 sensores que estão monitorando a rede. Então, quanto mais informação de campo você tem, melhor para o teu trabalho. Aí sim, você tem um modelo, a partir dessa etapa, um modelo calibrado. O que é um modelo calibrado? É aquilo que você vai rodar uma simulação, ele vai te tirar uma resposta e você vai ter uma boa confiabilidade naquela informação. De que aquilo muito que você... similar da vida real. Exatamente. Muito similar do que a rede está apresentando na vida real. Perfeito. Desse ponto em diante, o Pedro, é que eu costumo dizer que aí começa o projeto de fato. A partir da calibração, então tá, o que nós temos que fazer? Tá, primeira etapa aqui, nós vamos tentar as melhorias imediatas de rede. Então você vai rodar lá o modelo, vai lá fazer uma codificação de cores lá de perda de carga, o que está mais alto que 10 metros por quilômetro, onde que tem pressão baixa. Então ali você já consegue fazer o diagnóstico inicial do sistema. E o que é bacana? Cara, conversa com o cliente. Ô, cidadão, aqui na parte norte aqui do modelo, pressão muito baixa. Nas ordens de serviço aí que você tem, reclamação do teu equipe operacional. Tem gente reclamando de falta d'água? Tem. Opa, então o modelo já te deu uma orientação de que, de fato, ali está acontecendo esse problema. Se não está acontecendo, volta-se porque tem mais algum ajuste para fazer na modelagem ou alguém está mentindo aí nessas informações. E aí você começa a montar os cenários futuros. Começa, então, a pensar na setorização. Olha, o que nós temos de reservação na cidade? Nós temos aqui 1.000 metros cúbicos de reservação.
né? 1 milhão de litros, tá. Bom, mas para 2050 nós vamos precisar de 2 milhões de litros por segundo, 2 milhões de litros de água. Então nós vamos ter que projetar um novo reservatório. Aonde? Cara, bom, agora nós vamos pegar a modelagem e vamos projetar. Ô, Piero, onde é que nós temos aqui terreno vazio aqui da Corsan aqui em Santa Maria para poder alocar reservatório? Tem nessas áreas aqui, então vou estudar essas áreas aqui. E aí você começa a fazer o trabalho. Pô, aqui tá com essa área aqui tá com pressões muito altas. Então, o sistema nunca teve RP, então vou começar a prever algumas RPs aqui, e aí você vai montando o quebra-cabeça dentro da modelagem, considerando a evolução das demandas de água futuras dentro do modelo, e no final você vai ter um projeto dentro do ambiente de simulação, em que depois você parte para a etapa, aí é mais fora do modelo, né? Em que você começa a detalhar os projetos, os executivos de rede, a orçamentação, os investimentos, para que no final você entregue lá para o cliente, ó, o Piero, então tá aqui, ó, para Santa Maria, a gente aqui está estimando um volume de obras na ordem aqui de 40 milhões para os próximos 30 anos. O ano 1, a gente tem que ter um investimento de tanto, e aquele ali é o planejamento, é o norte que a empresa vai utilizar para poder fazer o teu trabalho. Então, veja, no final, a gente... o que se entrega? Um relatório com as melhorias, com as obras necessárias, o que tem que ser feito de intervenção, quanto é que vai custar, que foram subsidiadas pela modelagem hidráulica. Então, obviamente, você também vai entregar um modelo hidráulico para o cliente, o arquivo e tudo mais, mas o objetivo não foi a construção do modelo. O modelo foi um caminho que você utilizou para chegar até ali. Você diz, olha, 40 milhões aí nos próximos 20 anos, aí você tem que investir no teu sistema. Ponto. E aí você começa achismos, né? a correr atrás do dinheiro. E com poucos achismos, né? Com mais um pouco mais de convicção em função da qualidade, né, do trabalho, né? E não pode levar ferro e fogo durante anos. Daqui 10 anos eu vou pegar esse projeto aqui que o Guilherme fez aqui para Santa Maria, agora eu vou ver e vou... Não, se você nesses 10 anos não fez nenhuma revisão, cara, toma cuidado, porque tem que atualizar. Eu costumeiramente gosto, assim, de classificar os estudos populacionais, assim, de demanda de perda, é um pouco de futurologia, porque, assim, dependendo da cidade, a dinâmica econômica da cidade, ela pode mudar, daqui a pouco você pode ter um boom de loteamentos, de empreendimentos em uma área que você não estava previsto, você pode ter algum fator crítico na cidade, que você tem algum tipo de êxodo da galera, então, em vez de crescer, ela vai diminuir. Isso, a gente fez muitos projetos no interior de São Paulo, nos últimos 2, 3 anos, e via muito um crescimento já estabilizado, até negativo em algumas cidades. Então, é importante que, quando você entrega o projeto fresquinho, aquelas ações de curto prazo, ok, mas precisa manter continuamente o olhar atento às premissas que foram utilizadas no projeto, principalmente essa parte populacional, para saber se ainda faz sentido aquilo que foi projetado, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Perfeito. Bem, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a participação do engenheiro Guilherme Girol. Quero agradecer imensamente pela sua participação e generosidade em compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. E também aproveitar essa oportunidade para pedir para o Guilherme, do mesmo modo como a gente sempre propõe aos convidados aqui, que deixe sua mensagem final de motivação para as pessoas que estão nessa jornada das perdas de água e querem fazer um saneamento mais eficiente e sustentável. Muito obrigado, Guilherme. Está contigo. Obrigado, Piero, aí pelo espaço aí mais uma vez. É sempre um prazer estar podendo compartilhar aí os nossos conhecimentos, nossos humildes conhecimentos aí na área. Temos muito que aprender ainda. Para quem... Vou falar um pouquinho sobre modelagem, sobre as perdas, né? Para quem viu esse vídeo aqui, esse material, e às vezes não tem ouvido falar de modelagem ainda, ou conhecer muito pouco, ficou interessado, o que eu posso dizer é que o mercado hoje demanda muito de profissionais dessa área. Então, assim, eventualmente você está procurando alguma orientação de carreira e está querendo se encaixar em alguma área. A área da modelagem, né, mexer com software, simulação, é algo extremamente importante, em alta cada vez mais aí no mercado.
mas tem que lembrar sempre que não é ficar apertando o botão no software até o modelo rodar. Mais importante do que mexer no software, você senta a bunda na cadeira, estuda, você aprende a mexer no software. É você, evidentemente, procurar ter noção e conhecimento sobre a área que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando em sistema de abastecimento de água, é importante você ter um conhecimento sobre manutenção, operação, projetos, ter uma vivência prática. Isso vai te ajudar muito na hora que você depois está na frente do computador e projetar aquilo que tem que ser feito, né? E na parte de perdas de água, que nesse contexto aqui da nossa conversa, vou até pegar um pouco do gancho do que a gente estava conversando antes, Pedro, de botar o botão da gravação ali. Você até tinha falado que eu anotei aqui que menos teoria, mais prática, né? Eu sou completamente... estou completamente de acordo com esse teu comentário. Quando a gente eventualmente dá aqui uma palestra, um curso falando de perda de água, eu costumo dizer o seguinte, que, sei lá, uma das principais referências que tem no mercado, no mundial, é o Japão. O Japão lá tem perdas na casa de 5%, 3%, menos 10%, né? E aí eu costumo passar um vídeo, uma reportagem, um jornal aí que tá salvo aí já há bastante tempo, de um repórter que fez lá uma reportagem lá em Tóquio, no Japão, falando sobre o combate à perda de água. Aí você olha lá o japonês, ok, né, todo bonitinho lá, tal, daquele jeitão dele, e ele tá na calçada, escutando o vazamento, preliminarmente, com uma haste de escuta. E depois ele vai com o geofone aí para confirmar o problema. Aí eu te pergunto, nós temos haste de escuta aqui no Brasil. Nós temos geofone também à disposição. Então, assim, barreiras tecnológicas nós não temos. A mesma coisa que o Japão utiliza lá para combater perda, que a Inglaterra usa, que os Estados Unidos usa, nós também podemos utilizar aqui, né? Ficar aqui falando sobre metodologias e materiais, também vou puxar o que o Pedro comentou antes da nossa live aqui. Existe uma cacetada de material disponível já na internet, livros, manuais, biografias. Então, assim, todo mundo hoje consegue estudar por conta própria, entender o que são perdas de água e tudo mais, só que falta realmente botar a mão na massa, encarar o problema. Então tá, então perdas reais, controlar a pressão. Então vamos controlar a pressão. Então vamos estudar a VRP, a setorização do sistema. Perda aparente é combater fraude? Então vamos combater a porcaria da fraude. Vamos então começar a fazer uma análise dos nossos dados comerciais, vamos começar a identificar onde é que tem possíveis fraudadores, vamos atrás desses caras, vamos atuar. Tem que trocar hidrômetro a cada 5 anos, então vamos trocar os hidrômetros a cada 5 anos, vamos fazer uma análise do nosso parque, então vamos de fato arregaçar as mangas e trabalhar. Então, o recado final, Piero, até tô te plagiando aí dessa nossa conversa inicial, realmente menos teoria e mais prática para a gente realmente poder sair dessa muita inércia que ainda a gente tem dentro desse trabalho de perdas aí. Tá certo, muito obrigado pela mensagem aí e muito obrigado pela participação. Um grande abraço aí, Guilherme, até mais. Valeu, Piero, um grande abraço, valeu. Tchau. Tchau.